começando mais um episódio do Podcast On Revista Fevale, especial 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está comigo aqui hoje é o professor do curso de Direito e autor do livro A Escolha, uma visão sobre as relações de poder, Marlo Turman Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Tudo bem? Tudo bem? Então, para começar, tu pode contar um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e profissional até agora? Claro, sem dúvida. Eu sou advogado há aproximadamente 20 anos e sou professor de Direito no curso da Fevale há 10 anos. E de onde que surgiu a ideia de começar a escrever o livro? Eu acho que isso aí é uma inquietação de todo mundo que gosta de ler. Na verdade, se nós pegarmos alguns livros clássicos, por exemplo, como George Orwell, esses tipos de livros tratam de um futuro distópico que seria dominado por quem tem as relações de poder. E sempre me gerou uma inquietação que esses livros de futuros distópicos eles tratavam exatamente de uma situação futura. E aí veio a dúvida, mas como que nós fazemos, quais são as situações que levam a que se chegue nessa situação futura? Então, a minha ideia nesse livro seria, a partir de uma parábola com uma correlação de Jesus Cristo, seria trazer a história do hoje, como é que nós explicamos as relações de poder para que nós cheguemos nesse futuro do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou até mesmo do 1984, do George Orwell, que são essas relações de um Estado dominante, ou não necessariamente um Estado, mas de que há um domínio. Então, o livro tenta, de um modo simples, explicar como é que são essas relações de poder. Então, tu pode contar um pouquinho sobre o livro, explicar um pouquinho sobre? Claro, ele parte de um princípio, de uma questão que nós vemos muito no direito, por exemplo. Não é um livro de direito, tá? Mas ele parte de um princípio, de uma questão que nós vemos no direito, que é, por exemplo, o apego pela liberdade. Ok, mas aí o livro começa a questionar: nós estamos dispostos a ter liberdade? Nós queremos lutar por essa liberdade ou nós preferimos uma situação de mais comodidade? E ele chega à conclusão de que nós todos, se nós tivermos que escolher entre, vamos botar, uma realidade infeliz ou a possibilidade de uma liberdade, desde que nós tenhamos que lutar por ela, muitos vão preferir essa realidade infeliz. E aí surge a história do livro, que seria a figura do herói. O herói é aquela pessoa, podemos pegar Tiradentes, Martin Luther King, todas as outras pessoas que surgiram no mundo, que são os heróis que vão fazer esse papel da liberdade por nós. E onde que entra a relação de poder nisso aí? Isso tudo, no final das contas, é um cálculo dos detentores do poder para que nós mudemos sem necessariamente mudar. Ou seja, que nós façamos de vez em quando algo que nos tire da nossa normalidade para que as pessoas percebam que há a possibilidade de mudar e com isso elas fiquem mais tranquilas. Alguém tentou mudar por elas. E quanto tempo mais ou menos demorou para tu escrever o livro? O escrever o livro em si foi rápido. O problema foi o pensar no livro. Então, desde que surgiu a ideia, essa talvez seja a parte mais bacana de escrever um livro. Surge a ideia de uma forma bem embrionária. Então, nós começamos só com uma ideia, gostaria de escrever sobre isso. E aqui o grande segredo é não ter a ansiedade. Fica todo dia, toda semana pensando sobre essa ideia, até que tu consigas transformar ela em algo maior, que tu comece a pensar em capítulos e tudo mais. No final das contas, essa ideia, claro, a gente vai sempre anotando os tópicos para não esquecer deles, e no final das contas, o que eu digo é que essa ideia já está pronta na nossa cabeça, só falta passar para um livro. Então aí eu acredito que seja uma questão de um mês, dois. Então já era uma coisa gozada, porque o escrever o livro deve ter levado um mês ou dois. O pensar no livro levou em torno de uns 3, 4 anos. E, assim, como que foi o processo de escrever o livro? Tu descobriu coisas que tu não sabia antes? Como é que foi? Essa talvez seja a parte, bom tu ter entrado nesse assunto, a parte mais bacana de todas, porque ela é muito parecida com a parte de dar aula.
Quando nós lecionamos, nós obviamente chegamos na frente da turma sabendo a matéria, mas eu costumo dizer que quem mais aprende somos nós. À medida que nós estamos falando, dando aula, nós vamos nos dando conta de questões que nós não tínhamos tratado até então. E isso não só no primeiro semestre, isso anos depois a gente começa a ver novidades que nós não tínhamos pensado. E o escrever o livro ele é muito parecido, porque à medida que nós estamos com uma ideia na cabeça, ela está em determinado estágio. Eu posso estar com a história toda pronta na cabeça. À medida que nós começamos a escrever, vão vindo ideias novas. Então, esse processo de escrita ele é muito revelador para o próprio escritor. Eu sempre digo que o mais beneficiado por ele é o escritor e não o leitor. E a Fevale teve algum tipo de contribuição, assim, para te escrever, alguma coisa? Ela teve a contribuição muito importante no fato de eu dar aula, porque acho que isso que vai nos desenvolvendo, inclusive essa questão de pensar sobre os assuntos, liberdade, acomodação das pessoas, forma de ter revoluções e tudo mais, que seriam questões que nós não pensaríamos, talvez, se nós ficássemos o dia inteiro num escritório de advocacia. Então, neste ponto, foi excelente por esse turbilhão mental que dá o dar aula em si. E como que é o sentimento de estar aqui lançando o livro na Feira do Livro? É muito bacana, é muito bom, vamos botar que é o ápice do processo de escrita. E eu já tive até, inclusive, algumas pessoas que compraram o livro, e o mais interessante de tudo não é só em si o reconhecimento, mas é aquela questão que dizem que o livro não pertence ao autor. Então, muitas pessoas vieram comentar o livro comigo e comentaram situações que eu não tinha pensado quando escrevi o livro. Então, o processo de interpretação é muito bacana. E isso se dá muito por essa divulgação em feiras e tudo mais, em que a pessoa chegou a alguma conclusão que é inteiramente lógica com o livro, mas o próprio autor do livro não tinha pensado nela. Então, que eles dizem que o livro, depois de escrito, deixa de pertencer ao autor. Então, isso é muito, muito interessante e bem gratificante. Então, agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, olhando diretamente para a câmera, tu pode fazer um convite para o pessoal conhecer o teu livro. Sim. Gostaria de convidar a todos para que venham à Feira do Livro, conheçam não apenas o meu livro, mas todos os outros autores daqui. E, inclusive, amanhã terá uma sessão de autógrafos deste livro ali na sessão geral de autógrafos. Então, agradeço muito a sua participação aqui no Podcast On. Muito obrigado, eu que agradeço. Neste bloco do Podcast On, conversei sobre o livro A Escolha, uma visão sobre as relações de poder, com o professor do curso de Direito, Marlo Turman Gonçalves. Continue nos acompanhando aqui no Podcast On, diretamente na Feira do Livro. Olá, e continuamos diretamente da Feira do Livro 2025 aqui em Porto Alegre. Continuamos dessa vez com o presidente da ARI, José Nunes. Seja bem-vindo pelo segundo ano em sequência aqui no nosso estúdio, no nosso stand da Fevale. Olá, Ramon. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui no estúdio da Fevale e dizer que, para mim, como morador do Vale dos Sinos, para mim é uma honra muito grande estar aqui dentro desse estúdio e, novamente, aí, falar sobre a Feira do Livro, falar sobre a participação da ARI e, inclusive, falar também sobre os livros, novidades que a ARI traz neste ano aqui na Feira do Livro. José, rapidamente, pode relembrar um pouco como foi a sua carreira e trajetória acadêmica? Então, eu sou formado pela Unicinos em 95 e desde então comecei a trabalhar no jornalismo impresso. Trabalhei em Zero Hora, posterior trabalhei no Pioneiro, fui correspondente da Zero Hora em Pelotas, correspondente do Pioneiro em Vacaria e posterior fiz a minha carreira no Vale dos Sinos. Foram 21 anos de Jornal VS. Então, eu sempre faço questão de dizer que eu sou o primeiro presidente com base no interior do Estado, primeiro presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa com base no interior do Estado, porque os demais presidentes, outros 13 presidentes, ou trabalharam na Caldas Júnior ou trabalharam no grupo RBS. Então, que trabalha e que mora no interior do Estado é José Nunes. Então é o nosso vizinho. Nosso vizinho perto da gente, com certeza vai estar fazendo um bom trabalho, né? Acreditamos, pelo menos. É o que dizem, né? A gente tem feito vários eventos aí, e eu sempre digo aqui, agora a gente já está se preparando para deixar o mandato, a gente encerra o mandato em junho
julho do ano que vem, ou seja, na Feira do Livro de Porto Alegre do ano que vem, eu já não estarei como presidente da ARI, mas estarei aqui com certeza aqui incentivando os jovens jornalistas, os profissionais, enfim, da comunicação, e quem sabe a gente esteja aí trabalhando num outro veículo aí, tudo é para o futuro, né? Mas vai estar por aqui, vai estar na feira. Com certeza, com certeza. A feira, ela já está no, digamos assim, ela se enraiza na gente. E até porque eu já estou trabalhando já para o ano que vem, quem sabe, um lançamento aí do livro dos 90 anos do Clube Esportivo Aimoré, que a gente está iniciando aí trabalho de pesquisa e quem sabe já lançar na Feira do Livro de Porto Alegre do ano que vem. Bom, José, ano passado a gente conversou, nós estávamos aqui nesse mesmo lugar, no mesmo stand. O que mudou do ano passado? Primeiramente falando sobre o stand, a participação da ARI. O que aconteceu nesses últimos 12 meses? Olha, a Associação Rio Grandense de Imprensa, ela trabalhou nesses últimos 12 meses no lançamento de 2 livros, né, que chegam na feira nesse ano. Um deles é um livro de uma oficina literária que a gente fez com o escritor Alcides Cheuich, que já foi patrono aqui da Feira do Livro, uma oficina que durou de novembro do ano passado. As negociações iniciaram com ele aqui na Feira do Livro do ano passado e a gente iniciou a feira tão logo, a oficina tão logo que acabou a feira. E a gente está lançando esse livro agora, amanhã. Inclusive a gente está lançando A Liberdade da Palavra, que é um livro de contos e crônicas, né? Que aqui retrata um pouco desses 90 anos da Associação Rio Grandense de Imprensa. Mas eu digo sempre, não é apenas a Associação Rio Grandense de Imprensa que está retratado nesse livro. Aqui tem os 90 anos de 1935 a 2025, o que aconteceu com o jornalismo desde então. Então eu participei eu acredito que são uns 10 contos meus, entre contos e crônicas, né? Tem a jornalista Núbia Silveira também que participa, a jornalista Anilska Van Helden, Karen Mello, o Eloy Vilgues, o Irineu Roxolin, Jorge Alfredo Barcelos, o Leonardo Stefani, o Nilton Araújo, a Lúcia Momani e o Paulo Franklin. Então são profissionais aí que já são, segundo o Alcides Cheuich, já são escritores, né? Então amanhã, a partir das 15h30, a gente está fazendo um bate-papo ali no Palácio, no Clube do Comércio, e às 18 horas a sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos Coletivos, A Liberdade da Palavra. Será que o podcast On ganha um autógrafo? Mas com certeza, é extremamente importante vocês estarem presentes lá. E tem esse outro livro aqui, que é um livro institucional, que a gente tem dito, né? A entidade que virou instituição. Esse livro a gente tinha um livro dos 80 anos, que foi escrito pelo Antônio Goulart. Então o que a gente fez agora? A gente fez uma revisão dele, incluindo mais uma década, mais 10 anos aqui nesse livro. E um destaque especial que eu dou daí nesse livro é a participação, inclusive, da Fevale, né? A Fevale contribuiu aqui como uma das colaboradoras para a edição desse livro com um anúncio, né? A gente fez para viabilizar esse livro, então a gente buscou anúncio junto às universidades, junto às empresas de comunicação, para que a gente pudesse levar esse livro gratuitamente para toda a sociedade gaúcha. Então a gente tem feito isso. Por isso que é tão importante a gente, mesmo que talvez repita um pouco, voltar aqui, conversar, falar sobre os lançamentos que estão acontecendo, sobre o que está acontecendo na Feira do Livro, porque mais do que só para o pessoal de Porto Alegre, é uma feira que, para englobar todo o sistema acadêmico, todos os estudantes, está acontecendo agora um evento do Correio do Povo para os jornalistas também. Então é essa integração da sociedade, né? Sim. Para ti, ainda tem bastante tempo, mas saindo já da Feira do Livro como presidente da ARI, qual a mensagem que a feira deixa para ti e qual a importância dela para tua vida? A Feira do Livro, eu sempre comento o seguinte, a Feira do Livro de Porto Alegre, ela nasce dentro da Associação Rio Grandense de Imprensa. Então ela tem digamos assim, uma raiz dentro do jornalismo. Por isso que tantos profissionais do jornalismo estão escrevendo livros. Hoje eu comento que entre os patronos, a grande maioria dos patronos da Feira do Livro de Porto Alegre são jornalistas. Então isso mostra o trabalho de muitos profissionais que também estão voltados hoje à questão de publicar seus livros, né? Então isso para mim é extremamente importante. Eu, como presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, eu tenho incentivado isso. Tenho incentivado que os profissionais escrevam cada vez mais, porque não é a mesma coisa tu escrever uma reportagem. Escrever um livro é totalmente diferente.
A gente viu isso agora durante a oficina do Alcir Shawish, mas a cada dia tu consegue perceber que é uma extensão do jornalismo, mas totalmente diferente, com uma outra visão, com outro viés. E para nós, ali, como Associação Rio Grande de Imprensa, é fundamental a gente incentivar que novos profissionais venham, comecem a escrever. Mas para isso, iniciem suas carreiras como bons jornalistas que são. E daí eu tenho um convite, Ramon, que a gente ainda está com as inscrições abertas para o Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, né? Que vai até domingo, inclusive para a categoria dos estudantes, a gente tem muitos estudantes que estão se inscrevendo e a gente espera aí bater o recorde nesse ano de inscrições no nosso Prêmio Ari, que é o prêmio mais longevo do Brasil, Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. Então, perfeito. O Podcast On com certeza estará participando. A gente acha que talvez já foi enviado, talvez não. Isso a gente tem que conversar com a Liz para ter certeza. Mas com certeza a gente vai participar. Obrigado por fazer o convite. Obrigado por participar. Parabéns por participar mais um ano aqui do podcast e da Feira do Livro como um todo. Obrigado por todos os serviços prestados pela Ari. E como uma última pergunta, como você vê os próximos passos, os próximos lançamentos e a participação da Ari na comunidade de comunicação, principalmente, como um todo? Olha, a gente tem feito um trabalho muito colaborativo. A gente tem o nosso departamento universitário, que hoje ele tem o Fabian, que é o nosso diretor diretor universitário, o Fabian, e o vice-diretor é um estudante, o Pedro Pereira. Então, para nós, a gente está sempre divulgando, enfim, buscando a participação da universidade junto ao mercado profissional, né? E isso é fundamental, né? Para essa união entre o mercado e a universidade. Que só assim a gente vai ter as nossas garantias, que é a questão que eu sempre comento, que desde 2009 a gente tem uma situação que o Supremo Tribunal Federal disse não à educação, ao determinar a não obrigatoriedade do diploma, mas a gente ainda continua nessa luta da volta, da retomada da obrigatoriedade do diploma, porque para nós é fundamental que as universidades continuem formando os profissionais que vão estar nos veículos de comunicação nas próximas gerações. Presidente, obrigado por ter participado novamente do Podcast On. Fica a dica para o pessoal acompanhar os livros novamente. Pode mostrar a capa só mais uma vez? Que é a entidade que virou instituição, certo? E também o do Alcir Shawish, que vai estar provavelmente participando do Podcast On amanhã. Vamos ver se a gente consegue. A Liberdade da Palavra, 90 anos da Ari. Então fica a dica para vocês acompanharem. E é isso. Muito obrigado. E um último recado, né? Claro. No dia 20 agora de novembro, nós teremos a Corrida do Jornalista, que vai ser aqui em Porto Alegre, largada a partir acredito que 9 horas da manhã, e a gente vai ter então essa corrida envolvendo todos os profissionais. Eu não sei se o horário é às 9 ou é o início da tarde, mas enfim, dia 20 de novembro a largada e chegada ali na Federação Gaúcha de Futebol. É claro que a gente chama Corrida dos Jornalistas, mas ela é aberta a todo o público. Sobre os 90 anos da Associação Rio Grande de Imprensa e os 80 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúcho, a ASEG. Vamos suar, né? Vamos convidar todo mundo a correr junto com a gente. Obrigado. Então, neste bloco, conversamos com o presidente da Ari, José Nunes. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Letícia Flash, Liz Cardoso, Riquelme Pereira, Misael Monserrat e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e continue nos assistindo diretamente da 71ª edição da Feira do Livro. Até mais!